Para fazer o tomate recheado, a gente vai assar 5 pães. Eu tenho 5 pães aqui amanhecidos, então nós estamos cortando, fatiando os pães. Vou colocar numa assadeira eles assim fatiados, vou assar e aí eu vou quebrar ele com as mãos para fazer uma farofa bem assim granuladinha de pão mesmo, sabe? Farofa de pão. Então é o pão amanhecido que a gente vai pôr no forno baixo, tá? Só para ele endurecer. Então pronto, aqui olha, só fazer torrada, espalhar bem numa assadeira grande e vou entrar no forno a 120, forno baixinho, e aí eu digo quanto tempo ficou, só até ela ficar torradinha. Vou começar a preparar a minha farofa, que eu vou rechear os tomates. Então, lembra dos pães que a gente pôs para assar? Eu venho aqui, eles estão durinhos, eles ficaram só, não douraram, olha, só branquinhos, douradinhos. A gente vem, eles facilmente, olha, desmancham, ficam assim desmanchados. E a gente vai usar só os pedaços que tem pedacinhos e não o pozinho, tá? Não é a farinha de rosca que a gente quer pozinho, a gente quer os pedacinhos de pão, assim, bem quebradinhos. O jeito mais fácil, gente, é pegar o pão, colocar numa peneira, olha, porque aí a farinha do pão, ela vai para baixo, essa farinha de rosca aqui. Aí a gente vai amassando aqui em cima da peneira, até chegar no ponto que a gente quer, que é menorzinho esse pão, mas eu não quero o pozinho. Então, assim, o pozinho vai saindo para baixo e a gente fica só com os pedacinhos do pão. Olha, vou quebrando eles na mão. Daqueles 5 pães que a gente tinha, eu vou fazer 3 xícaras, olha, 3 xícaras aqui do pãozinho bem picadinho. E sobra bastante aqui farinha de rosca, que isso aqui depois vai ser uma farinha de rosca, é só bater no liquidificador e a gente guarda, olha. Sobra uma farinha de rosca para usar, tá? Mas eu vou fazer a minha farofa com essa aqui. Se tiver algum pedacinho ainda grande, quebra ao meio e vamos usar essa aqui. Aqui eu tenho 8 tomates, tomates italianos, bem vermelhinhos, mas assim bons, firmes ainda, que eu vou partir ao meio e vou tirar a polpa pra gente rechear com a nossa farofa. Então aqui tá o meu pão que eu mostrei, e aí eu tenho aqui azeitona picadinha, azeitona verde, alcaparras aqui, assim acabou, mas é ela picadinha, salsinha, uma cebola picada. Na verdade, essa aqui é meia cebola, mas estava tão grande que vale como uma cebola. E aqui, meia xícara de queijo parmesão ralado. Então, a gente vai agora começar a preparar o nosso tomate recheado. Primeiro fazer a farofa e depois rechear o tomate. Então, aqui na panela eu vou colocar 1/4 de xícara de azeite. Vai bastante azeite, porque esse pão, essa farofa tem que ficar bem molhadinha para depois dourar no forno. Eu vou até ver se depois precisa mais. Vou colocar também 25 gramas de manteiga, porque eu quero que dê aquele sabor bom da manteiga e que fique essa farofa bem molhadinha, tá? Então, 1/4 de azeite, 25 gramas de manteiga. Olha, já tá bem quente aqui, eu já vou entrar com a minha cebola. Deixa eu ver se ela vai fazer o barulhinho. Mais um pouquinho ainda esquentar, 1 minutinho só. Uma cebola picada. E aí agora a gente vai fritar bem essa cebola. E quando ela estiver assim começando a querer ficar douradinha, eu vou desligar o fogo e colocar os outros ingredientes, tá? É bem simples de fazer. Vou primeiro deixar a cebola aqui ficar mais douradinha. Vou colocar agora a minha farinha de pão, né? O meu pão picadinho. Então, coloquei as 3 xícaras. Vou desligar o fogo. E agora, eu vou colocar o resto dos ingredientes nesse pãozinho, só que eu tô achando que eu vou regar ele com um pouquinho mais de azeite, porque ele tem que ficar bem molhadinho para entrar no forno, olha. Aqui. Agora deixa eu mostrar que eu vou entrar com 3 colheres de sopa de azeitona verde picadinha.
vou pôr 2 colheres de sopa de alcaparras, também picadinha, tudo picadinho. 1 xícara, eu aumentei a quantidade que eu fui lá ver a receita, e é 1 xícara de queijo parmesão ralado. Olha, o fogo tá desligado, eu tô só misturando, tá? Queijo parmesão, 1 xícara, que vai dar um gosto muito bom. E vai também deixar dourar, né? Quando for pro forno com tomate. Aqui, deixa eu tirar a roupa quente. Aqui, agora eu vou pôr sal e pimenta e salsinha. Olha, salsinha a gosto. Vou pôr 1 colher de sopa aqui, deixa eu ver se vai precisar mais. Se você vê que tem uns pedacinhos muito grandes, é só vir com a colher e dar uma quebradinha batendo assim, ele quebra e diminui um pouquinho o tamanho se tiver alguns pedacinhos de pão muito grandes. Mas é assim mesmo que fica, meio pedaçudinho, olha, desse jeito, tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente tá partindo os tomates, partiu ao meio, aí vem com a faquinha, só de entrar na semente, a semente já sai, olha, tira a semente, aí entra com a faquinha e tira esse miolo do meio, tá? A gente tá guardando para depois colocar no molho de tomate, uma coisa, e aí o tomate fica assim, todo abertinho para nós colocarmos a farinha, a farofa aqui dentro e ir pro forno e dourar. Agora a gente vai pegar aquela farofinha que estava aqui pronta e rechear os tomates. Então, coloca com a colher, coloca na assadeira e agora ele vai, na horinha de servir, ficar 10 minutos no forno para dourar essa farofa e ele dá uma leve murchadinha, mas ele segura o formato, então são só 10 minutos, tá? Aqui, pronto. Então, aqui tenho alcachofras congeladas, que eu já tirei do freezer desde de manhã. Então, agora eu vou cozinhar na água com sal aqui. Deixa eu virar aqui direitinho elas aqui. E aí, eu vou depois, na hora de servir, passar elas num azeite. Olha, ficou muito rápido na água e já tirei, porque elas já são pré-cozidas. É mesmo dar só mais uma cozinhadinha aqui. Ficou 5 minutos na água fervendo e tirei. Aqui, para completar meu prato de acompanhamentos, eu tenho coração de palmito pupunha. Então, eu tenho 1 quilo aqui, eu embrulhei 1 por 1 no papel alumínio e assei por 1h15, assim embrulhado. Acabei de tirar do forno, aí vou esperar ele amornar e depois eu vou fatiar e passar no azeite. O palmito é o coração do palmito, ele tá super assado, macio, a parte de baixo fica um pouquinho mais escurinha, não tem problema. A gente vai vir aqui tirar fatias de 1 dedo, assim, nossa, eu tô com marshmallow no dedo. Fatias de 1 dedo aqui, entro com ele, ele sai macio, olha. E aí eu vou finalizar ele no azeite na hora e pôr no meu prato de servir. Então, a gente vai fatiando com cuidado para ele não desmanchar. Assim, pronto. Essa mais grossinha eu vou deixar, que se eu for cortar no meio ela vai desmanchar. Vou fazer isso com todos eles que estão aqui do lado, tirar do alumínio e cortar, e na hora só passar no azeite. Pronto. Aqui. Aqui, gente, minha alcachofra. Eu vou só salpicar de sal e pimenta, porque eu não tinha colocado só um pouquinho de sal na água. E aí a gente vai só, assim, aquecer elas aqui, passando elas no azeite. A intenção não é fritar, é só aquecer elas aqui na panela. A alcachofra já acabou de fritar e agora vou passar o palmito para esquentar e dar essa douradinha. E aí a gente vai pôr no prato de servir junto com os tomates. Aqui os tomates, olha, 10 minutos no forno, estão prontos. Então vou montar o meu prato de acompanhamentos aqui, olha. Então aqui, gente, vou colocando os tomates, ladeando o prato, olha. Aqui, em volta, não precisa ser obrigada. Aqui, vou pôr todos os tomates em volta.
Deixa eu pegar eles, que tá tudo muito um juntinho do outro. Então, cuidado na hora de pegar, só para ele não soltar. Olha, com a mão a gente ajuda. Pronto. Então, gente, é um prato super bonito de acompanhamentos, olha, bem festivo. Ficam os tomates em volta. Agora eu vou colocar os palmitos e as alcachofras. Quem fez na minha casa foi o Toninho Mariucci, que veio uma vez dar aula aqui. E ele fez e eu adorei. Eu acho que fica super bacana e dá para preparar antes e só na hora aquecer e colocar. Então, olha, agora eu vou colocar os palmitos, que é esse palmito maravilhoso da minha amiga Nete, que eu sempre compro dela. Eu vou colocar aqui o contato dela para vocês. Esse aqui é o coração de palmito, tá? Olha como fica lindo e macio, super macio. Então, para uma ocasião especial, fica bárbaro, olha. Então, aqui o coração de palmito. E aí, no meio, as alcachofras. Olha como fica bacana. Fica um prato muito lindo. Então, olha, os palmitos. Eu tinha 1 quilo, sobrou isso aqui na panela. Não muitos, tá? Então, agora eu venho aqui no meio, que eu acabei de passar, então, as alcachofras também no azeite. E a gente vem e coloca elas no meio do prato. E vou colocar um pouco por cima, olha, assim. E aqui tá pronto o nosso prato de acompanhamentos pro pernil. Bem bonito.